Brasil, bastidores, você a partir de agora fica bem atualizado sobre o nosso futebol gaúcho aqui especialmente. Bancada e time já escalados, Ribeiro Neto, Daniel Oliveira e Luiz Carlos Reck. Vamos juntos, né, rapaziada? Eu poderia dizer, não, tudo bem, fique à vontade para dizer que com a excelente e a celebridade presente aqui, Oi? Nossa senhora. Ele diz o seguinte, na falta de coisa melhor, vamos lá. Às vezes eu não entendo o Ribeiro Neto, não alcanço. Ele assim, quis sabe? dizer que ele está num patamar maior, ele tem que ser anunciado com mais pompas e pode ser, circunstâncias. pode ser. Tá bem. não há dúvida disso. Vai participando pelos nossos canais de interatividade, o Twitter, @Donos da Bola RS, está aqui na tela, ou na nossa fanpage lá no Facebook, ou conferindo bastidores no nosso Instagram, o @Donos da Bola RS também. Central Band do Esporte, João Batista Filho sendo acionado. Boa tarde, João. Tudo bem? Boa tarde, Chico. Boa tarde a todos. O Internacional teve um treinamento hoje para os reservas. Aliás, eram reservas com os jogadores do Sub-20, alguns atletas misturados. O detalhe negativo, Chico, é que o Lisandro Lopes está na terceira equipe do Internacional. Completamente esquecido ou sem espaço com o técnico Argel Fuchs. Ele não teve um treinamento bom também, não teve grandes oportunidades. Alex foi bem, ele pelo menos marcou o gol de 1-0 entre os reservas. Probleminha no áudio do João, daqui a pouco ele volta. Diga, Ribeiro. Muitíssima informação que o João Batista Filho dá, e eu tenho uma leitura sobre o que está acontecendo. Tá? Pô, é inegável que o Lisandro Lopes tem qualidades. Né? É um jogador que até já teve um momento melhor. Deixa eu fechar aqui para ficar mais bonitinho. Tá? Beleza. Só que tem o seguinte, o Lisandro Lopes era jogador de quem? Diego Aguirre. Do Inter. Não, gente, Para isso. acompanhe meu raciocínio. Reck. Não, ele é um jogador de Lisandro confiança do Lopes Diego Aguirre. veio por indicação pessoal do Diego Aguirre. Tá? Mas é a mesma e até direção. se justifica que o Lisandro Lopes, assim, de uma forma emocional mesmo, com a sua experiência, tenha, né, sentido muito a ausência daquele que o trouxe e daquele que o escalava com insistência. É ou não é? O Lisandro Lopes sempre jogou com o Diego Aguirre. Era de confiança dele. Claro, perfeito. Normal, é do jogo. Mas tá? foi campeão da Champions também, né? Tá, mas isso lá atrás. é que senão parece que ele só joga por Mas eu não estou ele. dizendo que ele é ruim, Reck. Não, eu acho que a surpresa. Eu não estou dizendo que ele é ruim. A surpresa não é o Lisandro Lopes estar jogando. A surpresa é ele estar no estágio que ele se encontra o que agora. eu acho que está acontecendo? Eu acho que o Lisandro Lopes se abateu muito com a saída do Diego Aguirre. Mas ele já estava mal antes, com a caída do time junto. Pois é, mas ele não é um jogador com status para ficar nessa... Mas aí eu Porque também ao acho. contrário dos outros que vieram e demoraram muito, agora o Vitinho e o Nilton estão se recuperando, foi um jogador que deu resposta. O Ribeiro, aí é que entendeu? eu digo que está faltando direção no Internacional. Pô, estava degringolando o preparo físico, ninguém chegava. Não tinha sintonia fina entre departamento médico, físico e técnico, não tinha um dirigente para chegar, esperaram para fazer fofoca depois que foi embora o Diego Aguirre, dizendo que tinha jogador chegando atrasado, dizendo que agora vai ter preparação física. E agora vão desdenhar de um jogador que entra voando em qualquer time brasileiro? Entrega esse homem para o Tite. Para aí. Para aí. O Lisandro Lopes é um baita jogador. Se ele está com problema psicológico, chame uma psicóloga. Se ele está com problema físico, chame o Carnaveira. Eu acho que pode ser isso. Eu acho que o Eu acho que ele pode estar com problema físico. Eu acho que o Lisandro Lopes viveu o que todos os jogadores do Inter viveram. Ele entrou em crise juntamente com o time. Isso aí. Então eu não vou considerar que ele é um responsável. Ele é um jogador que não conseguiu contribuir naquele momento de importância como tantos outros. Mas a gente não pode simplesmente desconsiderar o que ele fez. Esse jogador na temporada foi um jogador importante. Eu acho assim, mas por isso que eu estou falando sobre esse assunto. Pode ter problema com o procurador, que é o mesmo do Diego Aguirre. Aí é que está. Se tiver problema político, é outro agravante. Porque vive misturando os assuntos. Deu briga no Internacional até para escolher nome de rua. Eu só acho que, eu discordo só do Ribeiro, de que ele tudo bem que ele tem um status elevado, ele veio como jogador que tem uma história, uma biografia, mas eu assim, gente, hoje... nenhum jogador ele é obrigado a ser titular. Hoje ele não e que bom que tem um jogador desse porte como alternativa no banco. Não. O que me chamou a atenção não é isto. É o terceiro time. É a notícia do João Batista Filho. Ele está no terceiro time. Mas quem é que está no segundo? Se ele puder, quando o João Rafael Batista Moura. Já está eu gostaria de saber. Não, Rafael Moura treinou na hoje, hierarquia, inclusive entrando nos jogos, a gente Mas, tem visto Chico, isso, como né? o Internacional tem uma fartura bárbara, ele pode acabar no quarto time, sabe por quê? Pode jogar o Bruno Gomes.
Hein, João? Completa a tua informação aí. Então, Chico, foi um coletivo entre reservas e jogadores do Sub-20. Destaque exatamente o que eu falei, o Lisandro Lopes da terceira equipe, ele e Gustavo Ferrarese. Tá difícil. Sabe o que eu acho que o Aguirre fez? Porque isso também é muito de uma conclusão. Claro que o João Batista fez a observação hoje pela manhã e dizia isso. Mas daqui a pouco a gente pode estar se precipitando numa conclusão. O que pode ter feito o Diego Aguirre? Equilibrar os times. Para não botar uma desvantagem, um time só reserva do Inter, com o time só sub-20 do Internacional, porque haveria uma discrepância entre um e outro, ele meio que deu uma equacionada, uma dividida, botou um aqui, outro ali, tal, para dar uma equilibrada um pouquinho. Porque aí o seguinte, como é que tu vai entender? Um ataque mais reforçado do adversário exigiria mais do sistema defensivo, o reserva do Inter, no caso. Ah, bom, aí sim. Então ele pode ter feito isso também. A gente segue falando do Internacional, que teve algumas modificações, né, no time do técnico Diego Aguirre para o time do técnico Argel. E quem fala agora é o próprio comandante, o novo comandante colorado, falando sobre algumas mudanças no posicionamento do time, que acabou se tornando mais agressivo nos últimos jogos. Primeira coisa no futebol é atitude. Né? Você jogando dentro de casa, principalmente, né? Você tem que respeitar o adversário, agora você tem que sair para cima do adversário. A partir do momento que o árbitro apitar, o primeiro lance, o primeiro gol, a primeira bola na trave, a primeira roubada de bola tem que ser, né, do dono da casa. Né? Tem que ser do Internacional, porque o Internacional joga dentro de casa. E a gente tem feito isso muito bem. E isso é atitude dos jogadores. Né? A gente pede e eles assimilam. Eu acho que a gente está buscando equilíbrio. Né? Você tem que buscar um equilíbrio na parte defensiva, junto com a parte ofensiva. No momento que você tem a bola, todo mundo jogar, todo mundo participar. No momento que você não tem a bola, todos marcar. E a gente tem uma recomposição muito rápida. E essa marcação começa lá na frente. Né? Por quê? Porque são jogadores de mobilidade. O Vitinho é um jogador que tem um condicionamento físico espetacular. O Valdívia também. E eu acredito ainda que eles vão crescer nesse aspecto físico, vai melhorar. E aí a gente vai ter uma agressividade maior, uma intensidade maior. Mas o mais importante é a atitude. Quando você tem uma atitude forte, não deixa o adversário respirar, né, você sufoca o adversário. A gente vai falar dessa mudança de postura, de posicionamento do técnico Argel, mas especialmente sobre dois jogadores que foram muito bem no domingo e que falam agora, Valdívia e Vitinho, sobre esse novo jeito de jogar sob comando do novo técnico. Ajuda muito, né? A gente fica bem compacto no campo e não percorre tantos metros para marcar o adversário. A gente fica bem posicionado até o meio de campo e quando a gente rouba a bola a gente sai para frente. Então isso é uma coisa que facilitou muito para a gente da frente e a tendência é só melhorar cada dia. A gente está se adaptando muito bem a essa posição, a esse esquema. Estamos tendo mais gás para atacar do que para marcar. Então nossa equipe está muito bem ali na frente, muito próximos no ataque, perto do gol também, não está muito longe. Sempre que roubar uma bola ali, vamos ter força para atacar e passar rápido. É claro que o Valdívia não ter a incumbência de marcar ou de recompor tanto quanto tinha no time do técnico Diego Aguirre, facilita com que ele possa estar mais próximo da área, como ele falou, desenvolver a sua habilidade, o seu drible, a sua vitória pessoal, que são características dele. É claro que o Vitinho não só está voltando a jogar por conta do Argel. Tem o fato dele estar focado, tem o fato do Inter não ter mais o Nilmar e o Lisandro em grande fase, né? Tá num mau momento, aí ele ganha sequência, ganha oportunidade, mas é fato também que eles estão aproveitando a chance. A gente está vivendo um momento semelhante ao que se viu no Grêmio no começo do Roger, que é a confiança ao jogador. Isso. O Vitinho, que eu sempre considerei bom jogador, o Vitinho teve um problema por ele, e de repente uma readaptação, ele pode ter sentido um outro ambiente, uma outra exigência. Embora ele tivesse jogado no Botafogo, o Botafogo é um clube que a cobrança é muito grande, há muito tempo. Mas ele chega com outro status, exatamente, né? Ele chegou no Brasil como uma grande contratação do Inter. Exatamente. E ele foi ele é um cara que, como todos os outros, mas tem jogador que precisa muito mais, e de repente é o caso dele, de sequência de jogo. Mas aqui, bastou ele ter a confiança que ele conseguiu render. A gente sabe que ele joga. Notaram quantas finalizações esses dois jogadores? Muitas. O Inter não estava criando assim. Então, assim, nós temos que, aí engloba um pouquinho a questão do Lisandro Lopes, né? O Argel achou uma forma do time jogar e ele tem que dar sequência para isso. Neste momento, né, o jogador de referência ou de uma maior referência
acaba ficando em segundo plano. E a gente tem que entender isso mesmo, que o status do Lisandro Lopes seja muito bom. Agora, ele vai ser útil ao grupo, não tenha dúvida nenhuma. Mas ele até tem usado para segundo tempo, mudar jogo. Rafael Moura, por exemplo, um jogador mais de área. Eu estava muito preocupado que o Argel conseguisse fazer esse jogador aí, ó, Valdívia, se recuperar. Porque ele tinha uma função muito específica com o Diego Aguirre. Mas eu acho que ele estava bem também nessa função. Mas ele deu uma caída como prejudicado. Todo time, tá? É, aí que tá. Mas ele é referência nesse A temporada do Valdívia é muito boa. Ela é boa boa. parte com o Aguirre. Ela né? é boa, só que eu acho que ele sentiu a forma com que ele jogou, mesmo ele tendo feito bons jogos. Pode ser na intensidade. Ele não é assessor, ele não é assessor de lateral. Mas não é assessor de lateral, ele tem que ter uma área de mais perto, ele tem que jogar mais perto da área. Mas no futebol moderno, hoje os meias recompõem muito. É que tu precisa de uma parceria maior, eu né? concordo, o problema é que era uma constante no time. E é outro era time. Sacha de um lado e o Valdívia do É outro. outro time, agora é 4-4-2, bem claro. É. O Sacha Sacha volta tá para no meio, ajudar né? na marcação, mas é 4-4-2. O Sacha e o Vitinho são os atacantes e os outros são meias, o D'Alessandro e o Valdívia. E o Sacha tem que recompor para daí sim fazer um 4-4-2 mesmo, né? É que o Valdívia, tendo essa função junto com o Sacha, em determinado momento funcionou e funcionou bem. Por quê? Porque tinha o Nilmar, que é um jogador de extrema velocidade. A transição era feita também pelo Valdívia quando o Inter pegava a bola. Corriam. E o Arangues, gente, o Arangues era fundamental. Ele foi fundamental em alguns jogos, porque essa transição do Dourado que desarmava e o Arangues que ligava com esses dois meias rápidos, o Valdívia e o Sacha, funcionou. Chico, mesmo Só que o formato mudou. Saiu o Mesmo- Arangues, saiu o Nilmar, saiu um monte de gente. Mesmo o Inter tendo velocidade, é outro time. Não tem nada a ver isso aí. com o esquema, mas Isso aí. nada, mas bem nem diferente. Mas perto o que eu não disso. quero é detonar o esquema Não, anterior, não. mesmo que o Valdívia fosse prejudicado em Gente, algum vamos- momento. O esquema, o Diego Aguirre. Esqueci. Não, esqueceu o mas Diego nós Aguirre, estamos já comparando. passou, Não, Ribeiro, mas ultrapassou. é preciso comparar com Claro. o Inter de hoje com o Inter de Não ontem. tem como Desde que esquecer o sim. Diego Aguirre. O Ribeiro não quer comparar porque na visão do Ribeiro o Inter não teve nada e passou a ter É, agora. não, O Inter não. é difícil. O Inter foi o senhor tá lanterna dando uma- da Libertadores e perdeu o gauchão de 5-0 pro O Grêmio. Danielzinho. Não foi o Odair que tomou 5, foi o Diego Aguirre. O Danielzinho está sendo o Ribeiro Neto nesse momento, entendeu? Falando colocando coisas que o- palavras pois que é. eu não disse. Viu como é bom? Parabéns, Danielzinho. Parabéns. Quem com É, ferro, é, fere, é, ferro será Tu ferido. viu como isso aí é irritante, ô, meu Não, eu acho que faz parte do jogo, não tem Olha problema aqui, nenhum. deixa eu pegar a deixa eu ia dizer Diego Aguirre, em homenagem até à sapiência desse homem injustiçado por todo o Rio Grande. Injustiçado. Agora, pegar a deixa do Argel. O Argel disse assim, dentro de casa, aí é que eu pego esses novos técnicos e coloco no liquidificador. Coloca Tite, Abel, Felipão, bate tudo, dá o Argel. Né? Eles vão pegando um pedacinho de cada um. O Claro, Argel ainda pegou... sem, calma, ainda sem a biografia. Assim, É claro, mas dá o... Para que não te interpretem mal. Não, né? O Argel é uma mistura de Tite, Muricy, Não. Filipão. As características Tem razão, implantadas. tem razão. E o Roger é a mesma coisa. O Roger tem aquele jeito de ser um pouco do Tite, a inteligência também do Filipão, é maquiavélico quando precisa ser, não pensa que ele é esse anjo todo. Se precisar, ele vai agir diferente também. Não, tem que claro. meter a porta, tem que meter o pé de vez em quando. Mas o que disse o Argel? Dentro de casa, nós temos que recuperar a bola, nós temos que avançar, nós temos que ter a iniciativa dentro de casa. O time campeão é o que faz isso dentro e fora de casa. É o Atlético Mineiro que marca alto o tempo inteiro, é o Corinthians que marca alto o tempo inteiro, é o Corinthians que faz gol dentro e fora de casa, é o Atlético que faz gol dentro e fora de casa, e era o Inter da Libertadores. E era o Inter que encarava o Galo lá, que encarava a Universidade no Chile, minimamente encarou também o Emelec. Tudo bem, Rec, só que agora, com 15 pontos de distância, o Internacional vai lutar para chegar na frente do Grêmio, é isso aí. Não, peraí. Não, Isso é uma leitura tua, né? Sim, Inter vai- quem tá está 5. dizendo sou eu, Ribeiro. Não é uma leitura genérica, não é uma verdade Não, absoluta. não é errado. uma verdade absoluta. O Inter vai o que eu brigar pelo acho- G4. Eu acho que vai acontecer isso. Eles vão lutar para quem E aí chega tu na acha frente. que tá bem? Não, infelizmente os clubes são grandes e deveriam estar lutando lá na parte de cima. Mas a realidade é essa. O Internacional está Eu a acho que isso 5 fica pontos. pro torcedor. O Inter se recolocou com Como duas assim? vitórias, tá? A vitória contra o Fluminense, e essa vitória contra o Atlético Mineiro recolocou o Inter a uma perspectiva diferente. O G4 volta a fazer parte dos planos. E aí a gente tem que recordar o discurso do Carlos Pellegrini antes do jogo, que ele admitiu que realmente o foco do Inter é o G4. Hoje é possível o G4. Tu está usando a pontuação em relação a título. Não, título não dá mais.
Título não dá, o Inter Inter não tá vai ser 5 campeão. pontos do G4. Agora, já começa, pelo menos, a dar uma outra perspectiva para o torcedor em relação ao que o Inter vem apresentando. O Inter vai ter a conquista mínima em termos de Campeonato Brasileiro. A conquista máxima de segundo semestre é ganhar a Copa do Brasil. É isso aí. Que daí dá direto na fase de grupos. O que pode acontecer, que aí eu cogitei ontem aqui, é se o Inter verificar que não vai chegar no G4, focar, daqui a pouco avança a quarta semifinal na Copa do Brasil. Mas depois de passar dos 40 deixa eu falar no uma coisa Brasileiro. pra você. né? Sabe qual é o grande problema de focar em competições mata-mata? É que o risco é muito alto. Você não pode largar uma competição como o Brasileiro em prol de uma competição de mata-mata. Se o objetivo é maior, pode. Não é e questão deve. de objetivo, é que a questão Chico Garcia. Numa competição de mata-mata, a eliminação é iminente. Por quê? Porque o risco é muito grande. Né? Claro, é a única competição Então, que pode ser de eliminada. ganhar. Claro, Não há risco. mas mesmo Não- assim... não há vitória então, se não tu há risco, pode ô, abrir Ribeiro. mão da competição de longa duração, onde Que tu sabe que tu não vai ganhar. Não, onde você tem recuperação. Não, tu sabe que tu não vai ganhar. O Inter já largou. O Inter já largou o Brasileiro. O Brasileiro, o Inter e não vai agora ganhar. está tentando retomar. Mas o Inter não vai ganhar o Brasileiro. Não vai ganhar porque largou ele. Mas então, tô falando em título. Tá, Agora- mas se ganhasse a Libertadores, estava bom, né? Pô, mas não ganhou. Ah, mas é o risco, né, Ribeiro? Não há vitória mas se aí não há é- risco. Aí abriu tu vai me tudo. desculpar, Aí Ribeiro. colocou toda a prioridade da Libertadores e é que aconteceu. Mas tem que priorizar a Perdeu Libertadores, né? e tá aí, ó, no Brasileiro Ah, sem não chance. tem que priorizar a A Libertadores? questão é priorizar. que é chance, Ribeiro? Priorizar Para é uma coisa muito relativa. O que é Não, chance? não é. Ribeiro? Não é. O que é A chance? vida é relativa. Não, o Ribeiro. que é chance? Chance o quê? Como Se está tu sem tivesse chance no a 6 Brasileiro? pontos do Corinthians, teria chance. Tá 15, não tem chance. Mas de título, não. Então, Mas, é o que eu tô mas tu- falando. mas tu disse que o Grêmio não tem chance. Sim, o Grêmio não tem. Mas o Grêmio é aquela qualidade do time, né? Uma interrupção Pela qualidade do rápida aí grupo. no nosso debate, porque nós temos um chamado do Palácio Piratini, onde está o repórter Tiziano Kessler, para anunciar uma informação importante. Eu vou chamá-lo, tem 5 segundos de delay, na sequência ele vem com a informação. Boa tarde, Tiziano. Chico, boa tarde a todos. Estou aqui no gabinete do governador José Ivo Sartori, onde logo mais está exclusiva aos veículos do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Ele estará sentado nesta cadeira e do outro lado estarão Osíris Marins, Diego Casagrande e Sérgio Stock, fazendo perguntas importantes e que vão ser esclarecedoras para toda a população do Rio Grande do Sul. Comigo já está aqui preparado para essa entrevista que será gravada logo mais, Osíris Marins. É um momento bastante importante para o Estado. O 4º pacote de ajuste fiscal já foi enviado à Assembleia. O que questionar ao governador? São muitas coisas. Boa tarde, Tiziano. Boa tarde, nossa audiência e os amigos donos da bola. É um momento crítico para o Estado. O Estado vive uma das maiores crises de Estado, de poder público da sua história. A população quer saber... E eu, ao lado do Diego, também do Guilherme Barros, estaremos justamente sabatinando o governador José Ivo Sartori, fazendo aquelas perguntas que o nosso público realmente quer ouvir. Servidores e família gaúcha, né? Nós vivemos uma crise econômica, seguida por uma crise política em Brasília, e o Estado, a reboque disso tudo, vive uma crise do setor público, de baixa arrecadação, prestes a ter uma ciranda de manifestações por parte dos servidores. Nós estaremos aqui justamente para saber a opinião do governador sobre esses temas todos que influenciam na vida dos gaúchos. E uma projeção futura. A gente está com um problema de comunicação, mas uma entrevista exclusiva que o governador José Ivo Sartori vai conceder aos veículos do Grupo Bandeirantes, Osíris Marins, Diego Casagrande, Guilherme Bauer, e a gente vai reproduzir na sequência da nossa programação, na medida em que o contribuinte, o gaúcho, precisa de explicações e a gente vai cobrar do governador do Estado. Já no Brasil Urgente, às 4h15 da tarde, também teremos as repercussões e também um material muito importante, porque o governador tem que falar e isso será muito importante para a informação da sociedade. E depois a entrevista completa no Band Cidade a partir das 10:07. Então, fica o convite. Chico, o Ribeiro acha que quem está a 6 do Corinthians tem chances. Desde que Depende não seja do o Grêmio. time. Desde que Não, o seja Sport Grêmio. também não. Não, O Atlético Paranaense também não. Não, mas esses aí já estão a 12. Impressionante. Esses aí já estão a O 12. Ribeiro quase quis me convencer que o Inter tem condições de ganhar o campeonato, mas o Grêmio não. Não, eu não quis te convencer, você Atlético- está sendo bem mal caracterizado. Mas olha aqui, ó, o Grêmio tem 37 pontos, tocou 5 no Internacional e o Inter só não tem condições de chegar porque está a 15 pontos do Grêmio. Isso. Não. O Grêmio avançou e o Internacional está se recuperando, está se reencontrando, Está se remontando. reinventando. Está se remontando. E de repente disputem
A quarta vaga, Grêmio Internacional. Não, mas eu acabei de o falar Grêmio isso. pode disputar também a primeira. Eu disse que eu acabei Se de o falar Grêmio- que e os se dois o- vão disputar quem chega na frente. Tá, e se o Grêmio ganhar- Aliás, eu não aguento mais isso. O Grêmio pode ganhar do Corinthians em São Isso é Paulo ou uma não? maldade, ô Ribeiro, tu tá fazendo. Tu Que maldade? decretar hoje que os dois vão disputar quem chega na frente, tu tá tirando o Grêmio da possibilidade de título. E pode até os Mas dois eu já entrar. tirei isso há muito tempo, né? mas- Aliás, não, eu mas nunca olha botei. aqui, ó, mas é uma Eu maldade. nunca botei. Mas o Grêmio estar em terceiro hoje, Sim, significa que ele está disputando o título. Baita posição, excelente. Eu acho que a gente campanha. não pode se precipitar. Tá? Menosprezando o trabalho do Grêmio. mas tudo Tem bem. muito. Não, tem- não estou menosprezando, eu estou exaltando o Não, trabalho não, do isso Grêmio. não Ah, é não, exaltar. mas vem cá, mas se tu vai exaltar dessa forma aí, então é o seguinte, então achincalha. Nunca me elogia, tá? Não precisa. Eu não quero elogio desse jeito, tu é Levir Coupe, eu não gosto de jogador caneleiro, ainda mais um jogador caneleiro como o Leandro Donizete, não, mas que partida que Olha ele que o fez. Pô, isso aí não é elogio, né? Olha que o Renato Portaluppi, o Celso Rotti já nos ensinaram que times médios E ruins. para medianos, para medíocres até, podem chegar. Mas esse claro. podem chegar. esse E o tudo Grêmio pode não é isso. acontecer. O Grêmio é melhor do que aqueles dois times. O Grêmio é melhor do que o do Renato, de hoje, e é melhor do que o do Celso Rotti. E Hoje a o Grêmio diferença? tem Juliano, Douglas, E a Maicon. diferença é que o campeonato não tem hoje um cruzeiro como tinha naquela época. É. O Corinthians Gente, está é um- regular. é um mas grande não tem cruzeiro. A Embora- dupla Grenal viverá Vamos. uma realidade um pouco diferente, Qual é? que é a Copa do Brasil. O Corinthians, outros times estão na Copa do Brasil, mas com um objetivo mais Que o próximo. Corinthians está em desvantagem do Santos e pode cair. Como eu ia dizendo, com um objetivo mais próximo em relação a título. Né? E a Copa do Brasil pode proporcionar para a Pode. dupla Grenal uma chance de ser campeão. Então vai chegar um momento que o campeonato ele vai ter que ficar em segundo plano, o Campeonato Brasileiro. Ah, é o que eu tô e a Copa tentando- do Brasil... Vocês estão de novo com a história de poupar. Não, Não, quem não, vai não, mais não, longe eu não tô sofre querendo mais. dizer Ô, brincadeira Ribeiro, eu isso, quero te tio. dizer que Não o dá pra jogar Maicon todas, Ribeiro. é assunto para depois. É assunto para depois. O Maicon teve uma lesão muscular. Isso vai acontecer com todo mundo. Isso aí. Acontece no Campeonato Brasileiro. Quer tu queira ou evidentemente não. vai acontecer na Copa Não, do Brasil. daí- o que o Daniel e o Chico estão dizendo, Ribeiro, é o seguinte: quem vai mais longe paga um preço mais caro. Por incrível que isso, pareça. claro que sim. O Cruzeiro é uma exceção, porque o Cruzeiro não consegue se recuperar nunca nesse ano. É uma coisa Mas é que impressionante. também perdeu os principais jogadores dos dois últimos anos, né? Ricardo Goulart, Everton Ribeiro, desmanchou. Lucas Tinga, Silva. Júlio Batista, É, Dagoberto, Cruzeiro- tudo saiu. Lucas O Silva. Cruzeiro saiu cedo da Copa Libertadores, mas perdeu os cadernos. Marcelo Aí, Moreno. demitiu o técnico. Perdeu os cadernos, é bom. Perdeu os cadernos. É bem nova essa aí. É, nova, Desde a época novíssima. do Enio Melo. Do Guaraná com o rolho. Epa! Ô, João Batista, vem com informações aí na Central Band do Esporte. Eu vou tentar falar sobre Vamos lá. o Lisandro Lopes, que foi bem, Chico Garcia. Aliás, foi bem não, ele não foi bem no treinamento, estava no terceiro time. Quem foi bem? Alex fez o gol da vitória dos reservas. O Sandro jogou muito, mas ele não é do Inter, não vai ficar aqui, mas jogou bem, teve bom destaque. E o Júnior, eu garanto que vocês nunca ouviram falar sobre ele. Um lateral direito, 18 anos, subiu muito bem, teve ótimo desempenho, principalmente no ataque. Tem boa força física, fazia bons cruzamentos, foi elogiado. Teve alguns probleminhas na esquerda, mas é porque eu quero também destacar o jogador que foi bem na lateral esquerda. Arthur, o Zé Mário foi cobrado a todo momento pelo Argel porque ele demorava na saída de bola. Ele não tocava rápido e por vezes até perdia essa posse de bola. Mas o Arthur foi bem, pelo menos por 3 oportunidades, deu trabalho para o Júnior, fez bons cruzamentos e, enfim, teve um bom desempenho o lateral esquerdo Arthur no treinamento de hoje. Obrigado, João. A gente já debate sobre essas informações do João Batista. Agora a gente volta ao Palácio Piratini para o Tiziano Kessler complementar as informações ao lado do meu grande parceiro de Band News, Osíris Marins. Fala, Tiziano. Pois é, estou aqui com o Osíris e essa entrevista exclusiva vai durar com o governador José Ivo Sartori, Chico, vai durar aproximadamente 1 hora e toda a cobertura, todas as principais informações das respostas do governador, a gente vai mostrar nos veículos do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Logo mais, 4h15 da tarde, no Brasil Urgente dos Gaúchos, às 10:07 da noite, no Band Cidade, uma cobertura completa nas rádios Band AM 640 e FM 94.9, Band News FM 99.3. Aliás, o tempo real na Rádio Bandeirantes vai dar um destaque especial, né, Osíris? É verdade. Tiziano e colegas lá do Donos da Bola, a partir das 6 da tarde, na velocidade que a notícia acontece, no tempo real.
oficial da Bandeirantes FM 94,9 AM 640, a gente vai estar reproduzindo a entrevista, também nas plataformas virtuais do Grupo Bandeirantes e amanhã também no Jornal Gente, a partir das 7h30 da manhã, toda a repercussão da entrevista e o Jornal Metro, o jornal aqui de Porto Alegre, nosso jornal do Grupo Bandeirantes, estará reproduzindo os principais detalhes dessa entrevista de pauta livre. Não tem pergunta que não possa ser feita. Obrigado, Osíris. É com vocês aí no estúdio do Donos da Bola, Chico. Obrigado, Tiziano, Osíris. Então, você não pode perder aí, como a gente falou. 4h15 da tarde no Brasil Urgente, com o comando do Ribeiro Neto. E depois 10 para 7 da noite no nosso Band Cidade. O João Batista falou sobre um lateral direito que está surgindo aí. João Batista, só falta pedir o rapaz em casamento. Estou brincando com o João Batista. Não, mas ele elogiou bastante. Não, mas Júnior. E também o Arthur, que... É Júnior. Nunca ouvi que falar. é alto, forte, espadaúdo, bom domínio. Opa. Longilíneo. Longilíneo. Diria um nosso comentarista. O João Batista, quando começou o texto, que ele nos descreveu as características do Achou que jogador. o Cafu estava treinando aqui. Não, eu cheguei a pensar em um determinado momento que era uma carta psicografada por Armando Nogueira. Porque assistir domínio espetacular e não sei o que, aquele texto todo rebuscado e tal, mas aí depois... Nelson Rodriguiano. Assim. Folgo em saber que o Inter vem testando alternativas. Aliás, eu não folgo coisa nenhuma. Isso aí foi um treino e pronto. Que bom, né? Um treino que permite ao treinador observar e que poderá ter um outro treino de uma boa atuação. É a verdade. E que pode ter mais um treino de uma boa atuação. E que pode. Então, isso faz parte... Não, Ribeiro, mas só um pouquinho. Ninguém está decretando que ele tem que ser titular não, amanhã, o JB já decretou que ele é um fenômeno. Não, ele está lá para isso, inclusive. Não dá para decretar nada. Não, mas ele não decretou, ele só elogiou. Por isso que eu não desdenho dos coletivos, dos coletivos e nem chamo de demodé fazer treino coletivo. Nem a forca eu chamo de demodé. Não. O demodé a forca, se existisse ainda no futebol, muita gente saberia cabecear. Porque o que acontece no treino coletivo? Para examinar com profundidade, como fez o João Batista, só tendo muito enfrentamento. Só a parte tática, vai à linha de fundo. Agora domina. Agora não. Tem que ter enfrentamento, tem que ter drible, tem que ter adversário, nem que seja um poste. Tu quer ver como o treinamento é tão importante? Tu quer ver como o treinamento em que tu faz críticas? Pode. Eu não fiz críticas ao treinamento nenhum. Aliás, pelo então contrário, eu tô ficando louco treinem aqui, mais velho. e até fundamentos treinem mais. Eu tô ficando louco aqui, porque tu tem um pau no que eu falei. Não, foi elogiado e o Ribeiro já... A imprensa vive de exagero. Não é questão de exagero, Ribeiro. O João Batista descreveu o que aconteceu pela manhã. Ribeiro, tu decreta o fim da carreira de vários jogadores aqui sem ter visto jogar. O detalhe é o seguinte, o João falou algo agora que eu considero mais importante do que o próprio lateral direito aparecer. A questão do Zé Mário. O Zé Mário foi cobrado pelo Diego, o ato falho, né? Pelo Argel. Com o Diego Aguirre. Eu gostava muito do Diego Aguirre. Eu acho bom treinador e vai fazer ainda bons O trabalhos. Argel, quando a gente fala isso, é porque era um cidadão. O Diego o Argel cobrou bastante do Zé Mário. A questão de saída de bola, de segurar um pouco mais a bola, porque ele é meia, né? E é o cacuete do meia. E daqui a pouco, pelo que ele disse do Arthur, pode acontecer do Arthur ser o cara a substituir o Jefferson. Então vê como é importante. Ele se mostrou muito tímido nas mas tu não vê como isso é importante, teve, né? Eu acho ele não ouve o que é importante. Ele desce a mostardeira e diz o Arthur já deu resposta para o revolucionário, que é o Diego Aguirre. O gênio revolucionário, deu resposta. E a respeito de treino tático, técnico, sempre houve. Eu louvo que o Roger esteja adiante de muitos técnicos. Isso é ótimo. Agora, o fato de ter coletivo ou não ter é uma opção de cada treinador. Ele não conhece o elenco, como não conhecia também o Diego Aguirre. Verdade. E o Diego Aguirre fez rodízio. Ele vai conhecer onde? Se ele não faz rodízio. Exatamente. É no treino? Ele faz exatamente onde ele deveria conhecer, no treino, não no jogo. A questão do coletivo é um debate mais amplo. Porque hoje a gente vai para a questão física, né? Para a parte física. Um coletivo mais extenso, como o de mais de uma hora que o Argel fez esses dias, acaba... o jogador não tem tantas oportunidades, não toca tanto na bola como em treinos mais específicos. E o nosso calendário é que prejudicou a execução de vários coletivos. Porque não tem tempo, né? Eu concordo com vocês no exagero. Antigamente se fazia 2 horas de jogo. Sabe que tinha técnico, eu estava até dizendo para o Daniel hoje, tinha técnico que saía, fumar um cigarro, contava piada pra gente e botava um preparador físico a apitar. Agora, o técnico que fica no meio, ele apitando, parando toda hora. Rapaz, não é assim que se cruza.
Mas aí quando tu tem uma semana, se tu volta domingo de viagem, na segunda tu tem a recuperação, na terça tu já tem o treino pro jogo. Eu acho que tu poderia... Não, coletivo toda hora também não dá. Eu acho que tu poderia aproveitar a oportunidade e pedir desculpas ao futebol também pelo calendário apertado. Meu Deus do céu. Não, é que é outro gênio revolucionário. O Ribeiro está usando o discurso do Roger. O Ribeiro faz um programa paralelo. Não, o Ribeiro está usando o discurso do Roger. O Ribeiro quis se alfinetar porque tu falou no calendário, tá? Que é maravilhoso. Para comprovar a tese dele. Que é maravilhoso. É que o Ribeiro está usando o discurso do Roger no pós-jogo contra a Ponte Preta, que ele disse que reuniu os jogadores e em nome do futebol ele pediu desculpas pelo jogo às 11 da manhã. Com a temperatura alta, aquela história toda. Porque o Ribeiro é torcedor de tese. Ainda bem que tem um o Ribeiro é um grande demagogo que usa o futebol, que a gente sabe que tem uma outra realidade, para comparar com a sociedade atual. Porque os caras que estão jogando no sol, a gente não pode falar. Porque senão o operário vai se sentir ofendido, porque ele realmente trabalha no sol. Só que isso é um programa de esportes. Essa aí é a verdade. Mas isso é um programa de esportes. Agora, eu não posso achar legal o jogador de futebol atuar ao meio-dia com o sol a pino, quase desmanhando. A gente não fala isso de toda a categoria, então só fica desses aí que são elite do futebol. Eu tô no programa de esportes, milhões. Nós estamos falando de esporte. Então tá, tu quer dividir as séries do campeonato por salário. 90% dos jogadores profissionais, 90% dos jogadores profissionais jogam em condições terríveis, ganham salários miseráveis. Aí tá errado. Fala, não, mas tá errado. Nem o bom senso, né? Não, mas tu tá só um pouquinho, Ribeiro, tu tá sendo incoerente. O bom senso é para beneficiar essa minoria, essa maioria que ganha aqui. O que o Ribeiro... Porque eles não precisam, né, Ribeiro? Não só isso. O Dida, o Paulo André, esses caras não precisam, né? Eles estão defendendo a classe. Os jogadores falaram isso abertamente. A crítica, ela é em virtude do calendário que eles enfrentam, mas principalmente é um movimento para uma outra realidade do futebol, que é a maior parte de jogadores que ganham menos. Agora tu vem aqui, deixa eu concluir, pelo amor de Deus. Demagogia. Demagogo é tu, jogadores. Tu é que é demagogo. Olha aqui, ó, os jogadores atuam. Vamos pegar o gauchão aqui, que é uma realidade do Brasil inteiro. É brincadeira. Tá? Os jogadores têm contrato de 3 meses aqui no gauchão. Tá e depois ficam sem trabalhar. Tá errado, então eles têm que jogar mais, não menos. O Ribeiro quer que o jogador que ganha 600 mil... Não tem nada a ver. Olha o que o Ribeiro quer. Aí o calendário tem que ser organizado, né? Tu é uma visão paternalista. Não, Ribeiro, é que os poucos que ganham muito jogam muito. E os muitos que ganham pouco jogam pouco. Então, tem que organizar isso. Mas o Ribeiro quer o seguinte, ó. O Ribeiro quer que o jogador que ganha 500 mil jogue às 11 da manhã e não reclame. O que ganha 1.500, 2.000 não tem que jogar. Ninguém... Não, eu quero que ele jogue porque ele está sem trabalhar. Eu quero que ele jogue. Mas aqui, ó. Mas aí tu quer que o cara jogue numa condição adversa. Não interessa quanto o cara ganha. Interessa quanto o cara pode render. Claro. Porque ele ganha 500 mil, ele é obrigado a jogar com 45 graus, porque ele tem que ser sacrificado, porque ganha muito. Eu discuto essa ilha da fantasia. O senhor é um invejoso. Eu discuto essa ilha da fantasia. Não, mas tá, então vamos fazer o seguinte. Invejoso. Dá para ter a Série E, que é o que estão postulando os jogadores do bom senso, para que os pobres também tenham, os jogadores que ganham menos, possam jogar o ano inteiro. Aí surgiria a Série E. E outra coisa que dá para equacionar, e aí é uma equação que tem que ser feita, é com a televisão. No Rio Grande do Sul, de repente até possa se jogar às 11 horas. Em Recife não dá. No Rio de Janeiro não dá. Ribeiro, isso é uma grande hipocrisia, sabe por quê? Goiás não dá. Porque milhões de pessoas param para ver a Série A, por isso eles ganham muito. Não é todo mundo que para ver a Série E. É óbvio. E é por isso que eles não ganham tanto. É igual artista. Infelizmente é assim, exato. Não. Os caras lotam o estádio para ver o jogador jogar, por isso que ele ganha muito. Eu vou ser mais claro contigo então, com o nosso telespectador. Eu não discuto. Tem apresentador de televisão que ganha 2 milhões, hein? É verdade. E aí? 3, 4. E tem jornalista que ganha o piso. Vem cá aqui. Eu nunca vou discutir o Neymar. Eu não discuto o Neymar. Mas o Neymar ganhou uma fortuna, mas se ele reclamar de jogar às 11 da manhã, tu começa a discutir. E eles jogam lá. Porque ele tem que para recuperar. Eles jogam os anos se paga. Da Série A também. A maioria desses jogadores que ganham fortunas, eles não valem 10% do que jogam. Mas isso é outro ponto. Esse é o detalhe. Não é esse o ponto de discussão. Não, para mim qual é o problema? Nós estávamos falando do horário. Tudo bem, tá, desculpa. Nós estávamos falando do horário. João Batista Paternalista. Filho, com a participação da galera aí. O pessoal está aqui falando que o Internacional precisa dar mais oportunidades para o Lisandro Lopes do que para o Rafael Moura. Quem falou isso foi o Marcos
Marcos Bittencourt é o nome dele. Outra situação aqui que quem está falando é o Arthur. Está falando sobre o Sandro, dizendo que o Sandro está indo embora, a felicidade dura pouco. A gente comentou sobre a participação do volante, que na sequência até vai bater um papo conosco. Para fechar, a Mariana, só tem Mariana aqui, o Twitter dela é um outro, parece ser fake, ela colocou o seguinte, ela disse que o Grêmio precisa urgentemente conseguir um substituto para o Luan. Para o Luan. Falando sobre isso, a gente vai falar especificamente do Grêmio agora. O Grêmio está perdendo o Maicon por lesão confirmada, 2 semanas fora, uma lesão no músculo da coxa esquerda, uma lesão muscular de grau 1. E aí, o que a gente discutia ontem aqui serve para debate agora, a gente tem um gráfico até. E depois o Marcelo Groy e o Luan para a seleção brasileira, né? O Luan para a seleção olímpica, o Groy para a principal, por 3 partidas eles vão desfalcar o Grêmio. Então, o Maicon 2 semanas, o Groy e o Luan por 3 partidas. Vamos botar o gráfico na tela para a gente ter uma ideia. A seleção principal joga nos Estados Unidos, o embarque acontece no domingo. Acho que para os jogadores que jogam no Brasil, se eu não me engano, eles podem embarcar na segunda 31. Isso para o Marcelo Groy, por exemplo, e para o Alisson do Internacional não desfalcarem nesse domingo, dia 30. Eles jogam às 11 da manhã. Então tá, o Paulinho está me falando que eles jogam às 11 da manhã. Então eles poderiam embarcar ainda no domingo, 19h50. E retornam na quarta, dia 9 de setembro. A seleção olímpica, onde vai o Luan, tem que embarcar segunda. Mas aí que o presidente está tentando. O presidente do Grêmio está tentando que o Luan embarque na terça. Mas já foi negado. Sim. A desconvocação foi negada. Para que ele embarque na terça. Até agora não teve resposta, mas o Grêmio não deve conseguir. O fato é o seguinte, senhores. A gente está falando do Grêmio num time encaixadinho, do 1 ao 11, poucas alternativas, e vai perder 3 mas isso era uma obviedade dos principais jogadores. Maicon, Groy e Luan. O Grêmio estava tendo não era obviedade, o Grêmio era muito ruim. Como é que vai ter 3 jogadores? Tendo muita sorte. Mas o rodízio é ruim, né, Ribeiro? Tem que usar todo mundo. Então pega a pizzaria pra ti. Pega a pizzaria pra ti. Vai. O Ribeiro vale a pena. Não, o Ribeiro tá... Esse argumento foi, muito inteligente. Tu sabe que ontem, durante o programa, eu falei sobre um jogador que, claro que não jogaria aqui por preconceito, porque é um jogador que vem atuando muito bem, que é o Pikachu do Paysandu. Aí o Ribeiro chegou e disse assim, pega pra ti. Acabou o debate, né? Acabou o debate. Enquanto o Rec fala, mostra os jogos aí em que os jogadores vão desfalcar o Grêmio aí. Só quero fazer uma frase sobre o Sandro. É brincadeira, eu sei que nós estamos falando do Grêmio, mas o Sandro não é o que o Inter precisa. O Internacional tem Dourado, Newton, Bertotto. Tô contigo. Daqui a pouco tem uma entrevista exclusiva com o Sandro aqui no programa. 2 jogos para 6 pontos, tá? Figueirense fora, Goiás em casa e Corinthians fora. Aí é que eu digo, o que acontece? Não é questão de favorecimento e tal, porque já está tudo configurado. Né? Aí tu tem uma perspectiva no campeonato, tá? Qual é a tua perspectiva? Tu é o 3º hoje. Tu quer ser campeão brasileiro, tá? Como é que tu vai ser campeão brasileiro? Pontuando mais que o Corinthians. Aí tu tem, que é agora o líder. Tu tem um confronto contra o líder e tu joga desfalcado por causa da seleção brasileira. Mas aí o Elias não jogado? O Corinthians também está. O Corinthians é pro jogo aberto lá. Eu tô falando aqui. É importante essa lembrança do REC, porque o Elias também vai desfalcar o Corinthians contra o Grêmio. O problema é que na diferença de grupo, e da Olímpica, o Luan e o Groy fazem muito, e o Maicon até por lesão, fazem muito mais falta do que apenas um desfalcar o Corinthians um grupo qualificado. Não, porque não tem do Corinthians? O Luciano se lesionou. O Luciano se lesionou, que foi o único. E aí o Wagner Love é o reserva. Tá fazendo gol. Tá fazendo gol agora. Pedro Neto que desfraldou a bandeira corintiana aqui. Eu não sou do Corinthians, pelo contrário. Não, tô dizendo, e o Corinthians é problema do Corinthians. Aqui é Grêmio Internacional. Mas quantificar e o demagogo sou eu. Faz mais falta. Quem faz mais falta são os jogadores do Grêmio. Na ausência do Groy, o Thiago entra. O Thiago, quando teve sequência, gente, eu me lembro de defesas, olha, no jogo contra o Corinthians, ele fez uma defesa no lance do Petros, vocês vão lembrar, foi uma das defesas do campeonato, o Thiago. Depois ele teve outras defesas, contra o Palmeiras, ele acabou sendo importante. Mas claro, aí ele falhou em alguns jogos, umas saídas de bola, já questionaram o Thiago. Mas o Thiago, eu acho que se tiver sequência, pode dar conta do recado. Claro que a comparação ela é inevitável. O Groy é um dos melhores do Brasil. Eu pego demais o pé do Thiago. Ele acabou com ali. Eu também acho. E na ausência do Maicon, tem o Edinho, tá, né? Que acho que entra naturalmente ali por essas 2 semanas. Não é a mesma coisa. Claro que não, né? O Maicon é o capitão, tem sido não é nem a característica.
Mas no característica. Mas no Grenal funcionou. O Michael Mas tem aí o passe, né? ele não jogou o É Wallace. que jogou junto com o Maicon. Agora seria o Wallace e Edinho. Aí que tá. Aí muda. O prejuízo do Grêmio é grande. Se o Grêmio tivesse o Ramiro, por exemplo, Isso, agora, né? muito bem, Que aí tem o passe, tem a qualidade de saída de bola. Obrigado, Ribeiro. Tô aprendendo contigo. O prejuízo é enorme, né? E aproveita que eu não tô cobrando nada. Beleza. E o Luan, sim, o Luan não tem jogador parecido no grupo para fazer o que o Luan Por todos esses motivos arrolados aqui, não dá para desdenhar da possibilidade de Internacional, Palmeiras e Flamengo ainda subirem na tabela de classificação. A história do grupo, eu não sei até quanto o Grêmio conseguirá manter o grupo, porque os 16, 17 do Grêmio são muito bons. Agora, se perder 3 ou 4, já fica com 12 ou 13. Aí fica pouco. É que se o Fernandinho, por exemplo, jogasse tudo, sabe? Se o Maxi Rodrigues desse um lampejo dele, como que ele chegou aqui. Hã? O Maxi Rodrigues o quê? Calma, Daniel, calma. Não, tô falando sério. Não, é que não sabemos o tamanho lembra dele quando ele chegou aqui, né? O Chico, um conceito ótimo. Eu quero ser o primeiro. Nunca jogou um ovo. Uma frase bonita. O Ribeiro Neto tá poético. Estão almoçando. Poético, o Ribeiro Neto. Na bola parada, ele apareceu bem no começo. Tudo bem, só que é o seguinte, esse ele jogador... seria titular em 2014, não deu certo. Seria. Eu acho que tem que esperar mais de outros jogadores. Esse jogador ainda tá sem ritmo, cara. Tá sem ritmo. Mas é o que eu falei. Marcou em Porto Alegre. Jogador que se achava uma coisa e ia completamente A imprensa vive de exageros. Está sendo definitivo. Eu acho, por exemplo, que esse jogador não vai dar resposta. Mas o definitivo sou eu. Não, para aí. Porque ele não está tendo sequência. Quem sabe com a melhor sequência ele possa corresponder. Agora... Só que não é ele que tem que dar a resposta. O Grêmio começa a ter um prejuízo agora que vai exigir do grupo. E agora a gente vai ter realmente noção por isso que eu cobro de dele. Qual o objetivo que o Grêmio realmente vai ter na temporada. É que o grupo, para mim, consta nesse grupo o Maxi Rodrigues no seu ápice, no seu auge. Se ele conseguir desenvolver a bola que a gente sabe que ele tem, que pelo menos eu já vi ele jogar, ele seria uma alternativa até para o Luan. E sabe que o Maxi Rodrigues, ele, quando veio pro programa, tinha sido escolhido o melhor da posição no Uruguai. Sim. Aí vão dizer, o Uruguai é um país pequeno, mas tem vários jogadores da meia cancha lá de destaque. Ele chegou aqui, ele entrou fazendo gol, dando assistência, passe qualificado, ele sabe bater na bola. Aí começou a temporada como titular, porque eu também defendia. Não conseguiu jogar. Não. Saiu. Concordo. Voltou. Não está conseguindo. Concordo. Ele nunca deu a resposta que a gente esperava. Perfeito, então estamos falando a mesma coisa. Só que eu acho que ele tem potencial, a diferença é essa. Ribeiro, eu e tu somos os mais velhos tu é o mais do velho. momento. Tu é o mais velho. Um pouco mais. Mas olha aqui, ó. Bem mais. Velho. Cristóvão, quando chegou no Grêmio, tinha as mesmas dificuldades. E quase as mesmas características. Era um meia e tal. O Otacílio achou o lugar do Cristóvão, o Cristóvão parou na seleção brasileira. Jogou demais, né? Jogou. E desses dois aí, hein? Pedro Rocha ou Fernandinho? Porque nos últimos jogos vinha sendo o Pedro Rocha e o Fernandinho entrando. Na última partida, o Fernandinho começou lá contra a Ponte e o Pedro Rocha que entrou no segundo tempo. Vocês acham que está estabelecido aí uma disputa? Ainda é o Pedro. Eu acho que com todos os problemas de finalização que tem esse rapaz. Eu também acho. Eu acho que o Grêmio sentiu a frase do porque ajuda o time a jogar. O Grêmio sentiu a falta do Pedro Rocha. Mas é claro, ele perturba o adversário. Boa frase. Mas boa frase. Ele perturba o adversário. Isso aí, ele joga diferente do Fernandinho. O Fernandinho é uma jogada só. Isso. O Pedro Rocha, ele tem uma maior movimentação. Eu falei sobre o Luan, que eu também já fiz críticas ao Luan, só que eu entendi que tinha que dar uma aliviada no Luan. Vamos ter calma com esse garoto aí, porque esse jogador, eu repito, esse jogador tem ferramenta, cara. O Pedro Rocha é bom jogador. Deixa o guri começar a ganhar corpo e começar a jogar bem. O Fernandinho, a gente tem acostumado, a gente estava vendo ele entrar no segundo tempo com o adversário cansado. Quando a filosofia Bernal marcou muito. Já era utilizar o contra-ataque, e aí ele tem essa técnica e tem velocidade. Mas começar o jogo, dependendo do Fernandinho, eu acho que ainda não dá. Sabe que o Fernandinho, ele ainda é um enigma, né? Porque ele tem um bom drible, às vezes tem um bom chute, às vezes tem um bom cruzamento. Tem uma jogada muito específica. Ele tem uma jogada muito específica que tu só utiliza num determinado tempo do jogo. É previsível. E aí quando o adversário está cansado, ele vira um monstro. É claro. Aí ele vai para cima e ninguém segura. Ele fez bons jogos no São Paulo e no Atlético. Depois é verdade que ele também não fez bons jogos. O jogador surgiu no Barueri, né? Mas ele sabe que eu acho um jogador interessante, cara. Sinceramente, eu acho o Fernandinho um jogador interessante. Mas eu, pela movimentação, eu prefiro muito mais o Pedro Rocha. Ele deu um tempo na carreira do Hever.
Não, subiu o Hever, ninguém mais fala do Hever. Ele deu um tempo. Não, o Hever fez um gol e meio contra. É verdade. A gente está vendo o lance dos dois aí e o Roger vai ter que decidir, né? Eu acho ainda que o ideal era manter a formação. Estava certo, aliás. Estava certo com o Pedro Rocha. Esse que mas é o aí houve uma pressão, o Fernandinho estava entrando bem e tal, querendo começar. O torcedor vai ficar bravo comigo do Internacional, não vai entender, mas eu não posso me furtar desse comentário. Não te furte. O Hever fez mais gols pro que o Grêmio Brian Rodrigues. do que o Brian Rodrigues. João Batista Filho, vem com informação aí. Sobre o Yuri Mamute, jogador que ele voltou a treinar hoje com bola com os demais companheiros. Ele teve uma lesão, estava afastado há mais de um mês praticamente, e agora o Yuri Mamute já passa a ser uma das alternativas para o técnico Roger Machado também no ataque. Chico. Valeu, João. Depois do intervalo tem uma atração exclusiva aqui no programa. Até já. O volante Sandro, campeão da América pelo Inter, está treinando aqui no Esporte Clube Internacional, enquanto ele aguarda a liberação oficial para atuar pelo Queen's Park Rangers da Inglaterra. E o repórter Carlos de la Rocha bateu um papo exclusivo com o ex-jogador colorado e você confere agora. O bi da Libertadores, conquistado pelo Inter, completou na semana passada 5 anos. E em 2010, o volante Sandro estava presente, conquistou esse título, a torcida colorada se lembra muito bem dele, mas agora o Sandro, que está com 26 anos, está na Inglaterra, está jogando no Queen's Park Rangers e vai bater um papo aqui com a gente para contar pra gente como é que tá esse momento na Inglaterra, como é que tá sendo jogar lá. Sandro, como é que tá sendo o teu momento lá no Queen's Park Rangers? Você se recuperou de lesão há um tempo, voltou a jogar. Conta pra gente como é que tá esse teu momento lá na Inglaterra. Tô muito feliz, né? Felizmente meu time caiu pra segunda e agora é tentar voltar pra Premier League de novo. Você, quando saiu do Inter, foi pra Inglaterra, foi pro Tottenham, aí depois teve essa transferência pro Queen's Park Rangers. O que mudou pra ti? Quais foram os teus principais desafios que você encontrou lá, saindo da realidade daqui e indo pra Inglaterra, que hoje é considerada, a Premier League, no caso, considerada a liga mais importante do mundo, a melhor liga do mundo. E a Championship, que tá onde está o Queen's Park Rangers, também tem um nível muito alto, né? Olha, cara, a Premier League é um dos campeonatos mais fortes do mundo, né? Eu adoro, como eu já falei antes, adoro jogar, disputar. É muito a minha característica de jogo, né? Então muda muita coisa. E também mudou um pouco, de fato, da minha mudança, né, do Tottenham para o QPR. O QPR não tem a estrutura que o Tottenham tem, né? É um pouco abaixo em termos de estrutura. Mas quando chega dentro de campo, tudo é a mesma coisa, né? Ali dentro das quatro linhas. Mas é isso. Estou feliz lá, independentemente do time ter caído. E o meu projeto agora é tentar voltar para a Premier League e dar felicidade para a torcida do Queen's Park Rangers, que é uma torcida fanática, família. E para você, que é um jogador mais de defesa, é um volante, taticamente, como é que foi assim, as tuas primeiras impressões quando foi lá? Porque agora você já está há bastante tempo lá, já deve estar bem mais acostumado. Tem que ter voz, né? Chamar, lá todo mundo marca, né? Que nem você falou, né? E como eu sou dessa característica e já me encaixei muito bem, por isso mesmo, né? O jogador que está lá não quer mais sair da Inglaterra? É difícil. O jogador que está lá, está se destacando, está bem, é difícil sair, né? Porque é a liga melhor, né? Uma das melhores e quem está bem lá é difícil, né? Só quando está finalizando mesmo, né? Quando bate a idade que aí normalmente é o clube que não quer mais o cara. Hoje seria difícil então dizer que o Sandro, por exemplo, voltaria para o Inter, sairia da Inglaterra para jogar no outro clube? Seria maravilhoso, né? Assim, pelo que eu já vivi aqui, né? E todo mundo sabe lá, até os próprios treinadores, a diretoria do QPR, né, sabe que a realidade do clube para me ter jogando no QPR não é muito boa para eles, né? Então eles
Se tivesse um clube para me comprar, com certeza eles venderiam, né? Relembra pra gente como foi esse teu período que você passou lesionado e como você fez para retomar essa carreira, principalmente na Inglaterra, depois de lesões sérias que você teve. Foi muito difícil, né? Para eu que dificilmente aqui no Inter, acho que eu tive uma lesão em quase 3 anos, então lesão para mim era uma coisa muito louca, assim, não tinha vivido, né, no futebol. Meio que eu senti um baque, né, com essas lesões, né, com cruzado também, que foi a pior lesão, então demorou um pouco para sentir assim, o Sandro tá de volta. Como é que foi voltar pro Inter, voltar a vestir a camiseta, voltar a ir pros treinos, rever companheiros que você jogou naquela época, que você esteve no Inter, como é que foi? Foi maravilhoso, né, cara? Felicidade de vestir a camisa de novo, mesmo sendo só num treino. E revendo todos os amigos ali, não só dos jogadores, mas quem trabalha no clube todo, né? Eu me senti como se eu estivesse jogando no Inter de novo, né? Essas 2 semanas. E só tenho a agradecer, né, pelo carinho da torcida também, que eu fui no estádio. Eu não esperava esse carinho assim tão forte da torcida, mandando mensagem para mim até hoje. Como é que você vê esse momento do Inter? O que você viu e pôde observar aí nessas últimas semanas, trabalhando aí com os companheiros do Inter? Eu acho que não tá mal assim, né, cara? Você tava na Libertadores, na semifinal, e de repente sai, mas você tem que ver o trabalho que foi feito, né? Você chegou na semifinal da Libertadores, que é o campeonato que você almeja mais, né? Aqui nos clubes brasileiros. Mas é normal mesmo essa, né, abate assim os jogadores mesmo, sair desse sonho que era ser campeão de novo. Mas eu acho que já tá tudo certo, já voltou a ganhar de novo, empatou um jogo muito importante contra o Cruzeiro fora de casa. Eu achei que um jogo chave também, a entrada do Agel também dá um ânimo a mais para todos os jogadores. Como é que você está vendo a situação do Anderson, que foi um cara que passou anos na Europa e nessa volta, e curiosamente na Inglaterra, e nessa volta está aí tentando se readaptar, tentando encontrar de novo o seu espaço no futebol brasileiro? Não, acho que normal, né? Ele tem que ter o tempo dele, né? Tava fora muitos anos, não sei, uns 9, 8 anos que está fora. E é um choque, né? Qualquer transição, como daqui para lá, foi de lá para cá, entendeu? Então, ele é um jogador de muita qualidade, todos nós sabemos disso. E é ele, né? Vai vir dele, do tempo dele, trabalhar. Eu estou vendo que ele está trabalhando bem nos treinos, se dedicando ao máximo. Você se vê na seleção brasileira? Porque você ainda tem 26 anos, ainda tem muita caminhada pela frente. Você ainda sonha com seleção, com Copa do Mundo 2018 na Rússia? Não, sonho, cara. Mas é difícil, né? Você jogando tem que falar a verdade, jogando no QPA é difícil. Você concorre aí, quem tá bem, jogando em time grande, com certeza tá acima. Que eu já fiz jogos muito bem no QPA o ano passado, que se você fosse pegar, por que não, né? A torcida colorada certamente pode matar um pouquinho da saudade do Santos que conquistou a Libertadores da América de 2010. Daí a gente bateu um papo com ele e a gente torce para a recuperação dele e cada vez mais sucesso. O Santos que a gente conhece bem aqui no Rio Grande do Sul. Valeu, Cadu. Valeu, Sandro. Jogou muito aquela Libertadores. Né? Volante clássico, né? Jogador clássico. Saída de bola, chute, conclusão. Foi titular do Mano Menezes da arrancada do Mano na seleção. Depois deu azar de se lesionar feio. Ele é jovem, né? Ele deve ter 25, 26 anos ainda, né? Então, tem estrada, tomara que se recupere. O Santos tinha interesse na contratação dele, mas era inviável, né? Valor muito alto. Foi prejudicado por lesões também, uma lesão grave no joelho ali. A gente viu as imagens ali. Registrar a presença aqui dos nossos telespectadores, o Júnior, o Imperador, o Guilherme e o Josué. Então sempre manda um abraço aí, velho. Eu posso mandar um abraço, Chico? Pode. Estão sempre de olho na gente, essa rapaziada. Olha aí, vou ficar famoso agora. Vivi uma tarde e noite de Chico Garcia, até foto eu tirei ontem. Opa, né? É mesmo? Então quero mandar um abraço pro Lucas e pro Ângelo. São um é gremista, outro é colorado. Nos acompanham sempre aqui nos Donos da Bola, então encontrei eles ontem. Um grande abraço para eles e valeu. Valeu. O Ribeiro não tem tempo para mandar abraço, porque a Manuela Ramos está chegando.
trazendo o que os boleiros postaram nas redes sociais. Vamos lá. Valdívia começou o dia lembrando o gol marcado no domingo contra o Atlético Paranaense. Ontem o goleiro Alisson, junto com o lateral do Galo Douglas Santos, foi fazer o visto para a viagem para os Estados Unidos com a seleção brasileira. E o zagueiro Eraço aproveitou o dia de folga para comer sorvete com o filho. O goleiro Bruno Grassi publicou uma foto no Instagram. O ex-colorado Otavinho postou uma foto na praia em Portugal. E olha a Luna, a cachorrinha do Douglas Costa. Alexandre Pato desejou parabéns para um amigo. A filha do Renato, sempre ela, Carol Portalupi, compartilhou um momento seu com os seguidores. E olha que amor a filha do Luiz Adriano falando o quanto ama o papai. Como é que tu ama o papai? Bem grande. Bem grande? Bem grande. E como é que tu ama a mamãe? Bem pequenininho. Que figurinha, né? O Luiz Adriano, né, cara? Era parecido. Aliás, o Douglas Costa tem um contrato aqui, porque a gente sempre mostra alguma coisa do Douglas Costa. Beleza, a gente vai ao intervalo e já volta com mais Donos da Bola. Até já. O GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. 102 anos de tradição, solidez e segurança. A proteção certa para a sua família. Luiz Carlos Rec está na marca do pênalti de hoje. A pergunta vem do Maicon Santos, lá de Eldorado do Sul. Um abraço a todos, obrigado pela audiência. Terra boa. O que é maior, seu Rec? O seu amor pelo Abel, o do Baldasso por D'Alessandro ou do Ribeiro por Nilmar? Eu acho que o meu é mais antigo. E o primeiro amor a gente nunca esquece. E mais verdadeiro, não tenha dúvida. João Batista Filho na Central Band do Esporte. Só um detalhe curioso, o treino do Internacional nesta tarde foi cancelado. O motivo? Faltou água no CT. Aliás, no CT em boa parte de Porto Alegre e por isso não tem treino, Chico. Concerto na estação de tratamento do Menino Deus, mais de 460 mil pessoas sem água até às 11 da noite. A gente volta amanhã, 1 da tarde. 4h15 tem Brasil Urgente. Os Donos da Bola.